mais a vida. Tiger Solução, a sua virada começa agora. Carol Esportes, aqui seu time começa ganhando. Depilux, cuidando de você da cabeça aos pés. Eleva a proteção veicular, sua tranquilidade é nosso maior compromisso. O seu Momento Jurídico sobre Previdência e Trabalho aborda hoje a aposentadoria especial dos vigilantes e a decisão do Supremo Tribunal Federal. A aposentadoria especial dos vigilantes foi extinta pelo Supremo Tribunal Federal? Não foi, mas tornou mais difícil. No entanto, no momento, é preciso cautela, estudo, reflexão e estratégia. A decisão ainda não foi finalizada. É preciso que ela seja publicada para que se ingresse, por exemplo, com os embargos de declaração para corrigir omissões, contradições, obscuridades. E também a modulação dos efeitos dessa decisão. A recomendação é: converse com o advogado previdenciarista para ver as inúmeras possibilidades de aposentadoria e a que é mais vantajosa para você. TV Nova. Olá, meus amigos e minhas amigas de Pernambuco e do Brasil. Estamos começando aqui pela TV Nova Nordeste o nosso diálogo de hoje, que fala sobre o verdadeiro sentido da Páscoa. Ontem, hoje e todos os dias. E uma Páscoa atípica. Eu comentava aqui antes do programa começar que nós estamos vivenciando uma Páscoa cuja Terra Santa, está sob ataque, está sob bombardeio do Irã. E é uma dor no coração quando a gente vê uma bomba daquela caindo na Terra Santa, perto ali do Muro das Lamentações, de onde, do Santo Sepulcro. É uma coisa assim, de doer o coração, principalmente para quem não teve a oportunidade de ir à Terra Santa ainda. Mas o que a gente pode entender sobre isso, sobre esse calvário que nós estamos vivenciando neste momento? Já que nós estamos numa Semana Santa, aliás, pré-Semana Santa, Semana Santa é a outra, e para os católicos, para os evangélicos, para as pessoas que não têm religião definida ainda, mas que sentem respeito, pela religião alheia, mas sentem muito respeito, o que a gente pode entender diante de um contexto como esse? É sobre isso que nós vamos falar hoje. É sobre essa questão, sentido da Páscoa, ontem, hoje e todos os dias. Aqui no estúdio nós convidamos o padre, nosso amigo padre Felipe Araújo, reitor do Santuário Mãe Rainha, que é nosso vizinho aqui. Padre, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, muito obrigado pelo convite mais uma vez. Convidamos também Edson Tenório, historiador, mestre em educação. Boa tarde, Edson, professor. Boa tarde, Pedro. Muito obrigado pelo convite. Estamos aqui para dialogar um pouco. E também o pastor Ivan Nascimento, pastor da Igreja Vale da Bênção, Família de Deus, uma família no coração de Deus. É o slogan da igreja, é isso, pai? Isso aí, é o slogan da igreja. E para mim, mais uma vez, é um prazer estar com você aqui e com os nossos companheiros aqui, o padre e o Edson, para a gente conversar um pouco sobre coisas boas. É o que o mundo precisa. Nós vamos falar sobre coisas boas, mas eu queria começar o programa falando dessas coisas ruins que estão acontecendo, que é uma Páscoa típica essa, onde a Terra Santa está sob ataque. É terrível, Nós estamos vivendo momentos onde o ser humano em si, ele já vive uma guerra pessoal, E aí são guerras de interesses pessoais, está aqui um historiador que ele pode falar muito bem. São guerras políticas, o poder. Eu escuto muito um amigo que ele diz que
o poder, ele, se não administrado, ele pode ser um grande mal na vida do ser humano, né, padre? Então, acho que tudo descende desse sentimento do poder do ser humano. E se a gente for entrar em detalhes, aí, independente do que está acontecendo, né, em alguns países, é mistério, até biblicamente, que aconteça, Paulo. Já era previsto isso? Era previsto. Era previsto. A Bíblia, ela relata sobre os últimos tempos, não é? A guerra que começa no lar, filho contra pai, pai contra filho, a guerra que descende de forma geral no mundo. O mundo em si, ele está vivendo em guerra. E eu acho que nós precisamos, nessa Páscoa, atentarmos para essa necessidade da gente buscar a Deus e buscar essa paz. Padre, o pastor fala aqui sobre últimos tempos. Nós estamos vivendo esses últimos tempos, né? Como é que a gente pode entender esta Páscoa tão atípica, né, onde a cidade santa sob bombardeio do Irã? Pois é, Pedro Paulo, olha, eu acho que é uma situação, em primeiro lugar, muito triste, né? A gente poder presenciar isso nos tempos atuais, uma guerra que está causando tantas coisas terríveis, né? Não só lá, mas em todo mundo, porque as consequências chegam para todos. E a pergunta aí sobre os últimos tempos, olha, é difícil nós medirmos quando começa e quando termina os últimos tempos, né? O que a teologia cristã aponta os últimos tempos apontam para o final da Terra como nós conhecemos e o início de um mundo novo, que seria a segunda vinda de Jesus. Desde que Jesus ascendeu de volta aos céus, nós esperamos este momento, e ele falou que antes que isso acontecesse, muitas coisas aconteceriam, inclusive guerras, né? Nesse sentido, eu acho que, como você falou, vivenciar uma guerra nesse pleno contexto de Semana Santa é também um chamado, talvez, para todos nós, a oração, a solidariedade, porque guerra, já sejam guerras bélicas e nucleares, ou como está acontecendo lá, né, com drones e tudo mais, e as guerras também no nosso próprio coração, na nossa própria família, toda guerra é fruto do pecado. E na Semana Santa, nós celebramos e recordamos aquele que morreu para tirar o pecado do mundo. Então, nesse contexto de guerra, talvez, o que nós podemos fazer é rezar por todas as pessoas afetadas, rezar por todas as pessoas que estão envolvidas para que possam chegar a um acordo de paz, mas também rezar pelo mundo inteiro para que esse pecado que assola o nosso interior não cause tantas atrocidades como tem acontecido nesse último tempo. Como é que o senhor tem visto a reação das pessoas como um todo, no mundo, não só aqui no Brasil? As pessoas estão reagindo bem, né, a esta ameaça, né, que nós estamos vivenciando? Eu queria citar aqui, por exemplo, a vinda do padre Frei Gilson, esse final de semana na Arena Pernambuco, que reuniu lá cerca de 60 mil pessoas, uma festa linda, linda, com as pessoas chorando, se emocionando, né? Foi uma vigília. Foi uma vigília. A vigília de Semana Santa, né? Como é que o senhor tem visto isso? A reação frente às coisas que acontecem no mundo. Exatamente. Olha, eu acho que, por um lado, não tem como ter boa reação, né, a uma situação assim, porque é uma coisa que faz mal para o ser humano, é uma coisa que faz mal para o mundo. Por outro lado, eu acho que nós vivemos num contexto global tão efervescente, né, tantas coisas que acontecem ao mesmo tempo, que eu acho que a pior coisa que acontece para nós é que a guerra seja uma notícia a mais. E que nós vejamos aquilo como algo distante, como algo que não me toca, né? Porque se toca o ser humano, toca os meus irmãos, me toca também. E nesse contexto a gente precisa se solidarizar um pouquinho mais e realmente levar à oração o que está acontecendo, para que Deus tenha misericórdia de todos nós e toque nos corações das pessoas que tomam decisões, para que deixe de acontecer coisas tão terríveis como tem acontecido. Porque uma guerra, os americanos, quando entraram, né, buscaram alvos específicos. Aí matou o líder, matou outro líder, matou o líder que foi nomeado, um atrás do outro. Agora está tendo eleição lá, ninguém quer ser líder mais. É um período curto, né, e de alto risco, aí ninguém quer ser líder lá mais. Mas, infelizmente, não são apenas os líderes que se vão. Muitas pessoas inocentes vão também, né, pastor? Isso. A Bíblia diz que, por se multiplicar esse pecado aí que o padre falou,
a ciência também vai se multiplicar, não é? E volto a dizer, o ser humano ele tem sede do poder. Eu conversava com um amigo que está nos Estados Unidos e ele falou do Ibope que o presidente está, de certo modo, perdendo lá, por ser um dos patrocinadores dessa guerra, né? E é claro, você ficar num cenário pelo qual nós estamos vivenciando hoje, e imagine brasileiros que estão lá, padre, né? Pessoas que foram para lá para trabalhar, outros foram para morar, e eu volto a dizer aquilo que eu falei no início, falta de Deus, falta dessa paz, e tudo, obviamente, aí você vai mais profundo, descende do próprio pecado do homem, não é? O homem, ele, a partir do momento que ele peca, ele se distancia de Deus, ele perde essa essência, ele perde essa comunhão e acaba que chega nesse cenário que chegou aí. Uhum. Mas como é que nós chegamos a esse cenário, professor? Né? O senhor que acompanha também, tem acompanhado, né? E a Semana Santa é para ser celebrada no mundo inteiro, né? Mas estamos acompanhando e chegando a uma Semana Santa atípica, completamente diferente das outras que nós nos acostumamos a celebrar. Primeiro, eu acho que refletir sobre a guerra, né? A guerra, ela em nenhum cenário, em nenhuma circunstância, ela é algo saudável. A guerra, ela é um jogo de perde-perde, todo mundo perde com a guerra. Não, a gente, pensando inclusive numa perspectiva, né, de processo civilizador, do que a gente pensa para a nossa civilização, né, assim, daqui para frente, o que é que nós vamos deixar para as futuras gerações, a guerra, ela, por si só, já é um evento de catástrofe. Ninguém perde. Por outro lado, a gente precisa refletir o seguinte, a gente está passando, e não é de agora, por um deslocamento na geopolítica internacional. Já faz algum tempo que os Estados Unidos, né, vem perdendo um pouco a sua primazia econômica no mundo, e isso tem gerado reações do Império Americano que são reações dessa perspectiva, né, de se manter o que foi os Estados Unidos no século XX, por exemplo. Então, dentro dessa perspectiva, a gente vai ver aqui, a gente está falando agora do conflito do Irã, Pedro Paulo, mas recentemente, e não se encerrou ainda, você tem o conflito de Israel com a Palestina. Inclusive está bem mais dentro desse contexto da Páscoa que a gente está tratando aqui, até mesmo do que esse com relação ao Irã. Mas a gente também não pode esquecer, por exemplo, que é um conflito ainda em curso entre a Rússia e a Ucrânia. E veja, Pouca gente falando mais, né? Pouco se fala porque parece que o conflito da última semana ele se torna mais emergente, né? Então você tem uma cobertura maior. Mas veja, a gente está falando aqui, por exemplo, desses conflitos lá no Oriente Médio, a gente não pode, por exemplo, perder de vista que existe uma iniciativa do governo Trump de retomar a chamada doutrina Monroe, né, de a América para os americanos. Não para os americanos como um todo, né, mas a América para os americanos do Norte. Então, agora, recentemente, a gente teve, por exemplo, esse processo de Cuba, de invasão na Venezuela. Que, inclusive, o presidente da Venezuela foi sequestrado, está preso até hoje nos Estados Unidos, junto com a sua esposa. Agora, recentemente, você tem os eventos em Cuba. E veja, a gente precisa ainda lembrar que, por exemplo, se a gente for falar de recursos naturais, o Brasil é um país estratégico. O Brasil é um país que ele é detentor de diversos recursos naturais. Não estou falando aqui só do petróleo, porque está sempre dentro dessa perspectiva da geopolítica internacional. O petróleo é sempre, não é, um recurso muito valorizado, inclusive as guerras sempre têm o petróleo envolvido, mas já que fala de minerais raros aqui no Brasil, a questão da água, por exemplo, né? O Brasil é um país que tem água doce em abundância. Então, dentro dessa perspectiva, que a gente percebe que existe um deslocamento nessa geopolítica internacional, e existe essa perspectiva realmente da guerra como elemento, né, de retomada de um poderio econômico, sobretudo, né, de uma nação que é bem perto aqui da gente, os Estados Unidos estão na mesma quadra, né, no mesmo continente. Então a gente também tem que se preocupar dentro dessa perspectiva. E dentro dessa perspectiva, não alarmando, o Brasil está prestes a uma guerra, nem nada disso, mas a gente perceber que se os interesses são esses interesses econômicos menores, por recursos minerais, por petróleo, por
minerais raros e tal, países aqui do nosso continente estão sendo atacados, então a gente também precisa começar a refletir sobre qual a posição do Brasil nisso. Eu vou voltar com o Antônio Tenório, professor Antônio Tenório, mas deixa eu ver aqui com os nossos religiosos, o pastor e o padre. Né? Há como celebrar esse período de Páscoa, deixando de lado essa questão do conflito lá na Terra Santa, padre? Olha, Pedro Paulo, eu acho que assim, por um lado, a gente pode interpretar isso positivamente no sentido de acolher para a nossa vida pessoal, para a nossa família, o que a gente celebra na Páscoa. Né? A festa da Páscoa é uma festa universal, é uma festa que toca todas as esferas da vida humana. Né? É Jesus que vem redimir toda a nossa realidade. Então, deixar de lado no sentido de viver a Páscoa interiormente, podemos e devemos, né, acolher isso. Por outro lado, a Páscoa é essa redenção do mundo inteiro. E a Páscoa ela é uma festa sumamente solidária. De fato, na liturgia da Sexta-feira Santa, né, na igreja, nós fazemos uma oração universal para todas as realidades do mundo. E nós não podemos de jeito nenhum esquecer o nosso irmão que está sofrendo, porque no irmão que sofre, Cristo está ali. Tanto no irmão que sofre do meu lado, como no irmão que está sofrendo por causa da guerra do outro lado do mundo. Né? Então, não podemos esquecer esse contexto de sofrimento, porque ali Cristo sofre. Pastor? Se a gente for contextualizar o sentido da Páscoa, Jesus, o Cordeiro de Deus, ele é o Cordeiro Pascual. Não é? João capítulo 1 e 29, o João Batista apresenta ele como aquele que trouxe a libertação para o povo na nova aliança, e isso foi uma promessa na antiga aliança, quando Deus havia prometido libertar Israel, que já vinha com regime de escravidão, aí eu vou chegar na guerra, e aí, obviamente, Faraó, que reteve o povo de Deus durante tantos e tantos anos, presos, escravizados, e a Bíblia diz que Deus escolheu Moisés, e na sua representação, Moisés é Jesus. Jesus, de forma messiânica, ele, quando é colocado na água, eu vou chegar na guerra, colocado na água, ele é trazido de volta aos aposentos do Império Egípcio. Ali foi criada uma criança, onde essa criança agora reconhece lá na frente que ela tem o sangue israelita em sua veia. E aí sabe-se que ele acaba matando um soldado e ele vai para o deserto, e Deus prepara ele no deserto. Dali então, quando Deus ele tira o seu povo de lá, do Egito, da escravidão, a Bíblia diz que na 10ª praga, que foi a praga da morte, né, onde Deus ele orientou a Moisés que pegasse de cada cordeiro mudo o sangue, espargisse nos umbrais das portas, representando o Cordeiro de Deus hoje na cruz. Isso tem a sua representação. Então, quando Israel ele sai rapidamente do Egito, a Bíblia diz que eles não comem um pão com fermento, eles comem um pão sem mistura e eles vão embora. Ali começa essa liberdade que nós temos hoje de proclamar a verdadeira Páscoa, porque Páscoa é nada mais nada menos, o padre sabe disso, que é a liberdade ou a libertação do povo de Deus. E isso de uma maneira interdenominacional, independente de religião, isso de uma maneira geral, global. Jesus, ele nada contra a guerra. Ele é extremamente contra a guerra. Então, essa Páscoa aqui, existem 2 tipos de se comemorar. A Páscoa no aspecto comercial, que é o ovinho de Páscoa. O ovo de Páscoa, que é o bredo, que dá todo ano, né? O peixe, que não como eu disse, coitado do peixe, que é ali. E aí as pessoas procuram essa paz, vivenciar essa paz em um dia só. Na sexta-feira, eu sou de um tempo, Paulo, me permita, que na sexta-feira a gente não podia usar um calção curto. Na sexta-feira não podia comer carne, não podia tomar um banho demais, se tomasse não podia. Quer dizer, era um sistema arcaico que as pessoas achavam que aquele dia, extremamente aquele dia, era o dia da sua liberdade. Quando nós vivemos essa liberdade chamada Jesus todo dia. Aí eu vou responder, é possível sim, porque eu sou livre. Independente de tudo que está acontecendo, eu tenho a minha liberdade de viver num Brasil, graças a Deus,
que têm liberdade de expressão, mas, acima de tudo, essa liberdade interior, de não viver essa guerra. O senhor falou aí 2 vezes no povo de Deus. O povo de Deus o senhor chama Israel. Israel. E essas guerras que acontecem ali naquela região, né, elas existem desde o tempo de Jesus Cristo. Né? Nunca parou de existir aqueles conflitos naquela região. É uma guerra bíblica. É uma guerra bíblica. Não deixa de ser, de maneira nenhuma. Nós tivemos um período aí de 40 anos de insulto para um lado, insulto para o outro, pequenas guerras ali, né, ataques ali, até devolução de ataques aqui, mas nunca tivemos uma guerra como estamos tendo agora de Israel contra o Irã. Né? Diz que, aí o professor pode me ajudar nesse contexto, diz que o Irã se preparou para essa guerra durante 40 anos. Né? Israel se preparou para atacar também durante 40 anos. Né? Então, o que está acontecendo agora é fruto de algo muito bem planejado. Tanto que a maioria, dos quartéis são subterrâneos, né? Onde eles guardam mísseis, onde eles guardam tropas, onde eles têm os aposentos dos líderes, muito embora alguns líderes foram eliminados. Professor? Pedro Paulo, Israel está se preparando para essa guerra por mais de 5.000 anos. E a gente precisa entender, inclusive ele trata aqui bem do sentido da Páscoa, mas a gente precisa entender que existem Páscoas diferentes. A Páscoa israelita, a Páscoa judeia, ela tem um sentido completamente diferente da Páscoa cristã. E, inclusive, a origem histórica da Páscoa, ela é anterior ao próprio Êxodo. Você tem aquelas comunidades, não é, que viviam ali naquela região, antes mesmo de Moisés, com uma tradição de, nesse período da primavera, não é, fazer o sacrifício de um cordeiro em nome ali da fertilidade do rebanho. A gente precisa lembrar que aquela região é uma região muito próxima do deserto, algumas áreas desérticas, é uma região que é difícil de pasto, e você tinha comunidades que eram seminômades, que viviam do pastoreio. E essas comunidades, elas viviam com muita dificuldade, muita dificuldade mesmo. Então, a primavera, ela sempre foi um período muito importante, porque é o período, inclusive, de reprodução dos animais, mas dentro desse ciclo, não é, de dificuldades, existia o costume, não é, de você fazer o sacrifício ali desse cordeiro, pedindo lá para que esse período fosse um período realmente fértil, que não tivesse muitas dificuldades, inclusive, né, a questão do pão, o pão sem o fermento, já era uma tradição anterior. Mas veja, se a gente pega, por exemplo, a questão que ele falou aqui de Moisés, não é? Moisés enquanto salvador do povo de Israel, que realmente o povo de Israel se sente o povo escolhido. Veja que são posições distintas, inclusive do ponto de vista religioso. O que é que acontece? Aquela primeira Páscoa, que tem a ver com a 10ª praga do Egito, que tem a ver com o processo, não é, de você sacrificar um cordeiro, para passar o sangue no beiral da porta, para que o anjo do Senhor identificasse quem era o povo escolhido, quem não era. Se você pegar a representação, eu estou falando aqui da representação, não estou falando aqui das questões de fé, eu estou falando da representação. A representação dos judeus com relação a essa figura do Deus é uma figura, digamos assim, um pouco mais vingativa. É um Deus que ele tem uma posição mais vingativa, é um Deus que ele vai lá defender o povo que ele escolheu, inclusive do ponto de vista bélico. Então, essa saída, não é, do Egito, depois, não é, a retomada de Canaã, ainda que Moisés não tenha chegado lá em Canaã, mas é um processo bélico também. A gente fala muito aqui, não é, na nossa tradição cristã, dos filisteus a partir de uma perspectiva que é a perspectiva judia. Mas aquele povo estava lá durante 400 anos, ou até mais de 400 anos. Eles ocupavam aquele espaço, eles produziam naquele espaço. Eles tinham lá a sua organização de vida. E você vai ter um invasor. Naquele momento, veja, naquele momento você tem alguém que está vindo de fora e quer ocupar aquelas terras, certo?
Deixa eu colocar também o padre nessa discussão. Eu olho assim para o padre, não sei porquê, eu tenho eu imagino que o senhor é descendente de judeu. Só está faltando aquela cucurutazinha aqui. Não saberia te dizer. Pode falar, o senhor está acompanhando o que ele está dizendo aqui, né? Mas esse povo de Deus que o pastor coloca aqui dentro do contexto, ele tem uma vocação bélica. Olha, desde o ponto de vista católico, né? Quando a igreja pega toda essa herança judaica e começa a ver, porque todos os primeiros cristãos, né, a maioria ali vem dessa herança, e depois que os pagãos começam a surgir ali com a evangelização de São Paulo e etc, né? Então, os primeiros cristãos, eles se entendiam como o povo de Deus. E essa herança recai hoje sobre a igreja, porque a igreja se entende como o povo de Deus, escolhido, né? São aqueles que vivem agora em nome de Jesus Cristo, né? As coisas que o historiador falava são verdade, né? Existe uma origem, uma leitura inicial, mas depois a igreja ela reinterpreta tudo o que é Páscoa a partir da experiência de Jesus Cristo. Né? Então, a partir da ressurreição do Senhor, a igreja vai retomar toda essa terminologia, agora com uma nova compreensão sobre si, como o povo de Deus escolhido, sobre Jesus como o Cordeiro Pascal imolado, que derrama o seu sangue por nós no madeiro. E vai trazer então essa leitura de uma Páscoa agora, não com relação necessariamente à passagem do povo de Israel pelo deserto, mas sim a passagem nossa de uma vida de morte para uma vida verdadeira, que é a vida em Cristo Jesus. Para uma nova aliança. Para uma nova aliança. Né? Então, existe toda uma reinterpretação simbólica, teológica da Páscoa para a igreja, que na verdade é isso que nós celebramos hoje, né? A Páscoa que hoje nós celebramos no Ocidente é essa Páscoa, é a Páscoa de Cristo Jesus. Inclusive os dois, o atual Papa e o outro Papa, né? Os dois, quando estouraram esses conflitos mais sérios, a Rússia contra a Ucrânia, né? Agora os dois já fizeram aparições públicas pedindo pela paz. Exatamente. Pedindo pela paz. Essa é a mensagem de Cristo. Né? Essa é a mensagem do Cristo ressuscitado, daquele que nos traz a verdadeira Páscoa, a verdadeira vida, né? E aí, em algum momento você falou do tema da guerra de poder, né? Aqui, porque no fundo é isso que está por trás, né? O poder humano. E eu acho que Jesus, no Evangelho da Paixão, ele nos deixa ali um recado claro com relação a isso. Né? Diante ali de Pôncio Pilatos, que representava o poder humano, né? E Pilatos pergunta, tu te dizes realmente rei? Né? E Jesus fala, o meu reino não é deste mundo. O que interessa para Cristo e o que interessa para o cristão não é o poder temporal, né? É o poder de Deus, é o poder deste Deus que olha para nós com misericórdia, com uma misericórdia tão grande que manda o seu próprio Filho para sofrer os nossos sofrimentos, para sofrer no nosso lugar e para nos redimir e tirar dessa vida de morte. A morte aqui entendida não somente como morte física, mas a morte eterna, a morte da alma, que é o afastamento de Deus. Né? Dar a César o que é de César. Exato. E a Deus o que é de Deus. Né? O que é de Deus. E aqui eu acho que o tema do poder humano é uma ambição, uma sede tão grande que termina causando essas atrocidades que nós vemos hoje. Mas a mensagem de Jesus é diametralmente oposta a isso. E eu acho que viver uma guerra naquele lugar, nesse contexto, nos faz lembrar disso. Vamos falar mais sobre esse outro lado da Páscoa. Daqui a pouco, depois do intervalo, vou voltar também com o historiador aqui. Já já a gente volta, sai daí não. O que você costuma fazer de segunda a sexta às 9 da noite? Às 21 horas eu geralmente vou dormir. Às vezes vou dormir, às vezes vou pra televisão. Assisto novela, não tem outra coisa pra ver. Tenho que ver sim! As informações de Pernambuco na tela da Rede Nova Nordeste. Um repórter de nossas notícias. Eu acho interessante porque nesse horário a gente não tem. Porque é um horário que a gente tem um tempo. Então eu espero por você, para lhe informar com seriedade e descontração no Nova Geral. Nova Geral. Chegou a hora de economizar de verdade com energia solar.
Na Inove Solar você tem o melhor atendimento, suporte 24 horas, facilidade no pagamento e os melhores equipamentos do mercado. A Inove Solar é líder em vendas Intelbras e Huawei, que garantem segurança e eficiência para sua casa, sua empresa ou até grandes usinas solares. Atendimento em todo o Brasil com obras consolidadas do litoral ao agreste de Pernambuco e Paraíba, sempre com o menor custo na sua conta de luz. Chame no WhatsApp ou acesse @InoveSolar no Instagram e peça já seu orçamento. Inove Solar, o sol brilha mais para quem sabe escolher. Somos líderes em velocidade de internet no Nordeste, oferecendo a conexão mais rápida e confiável para o seu dia a dia. E tem mais, somos bicampeões em velocidade. A Detel foi eleita pelo site Melhor Escolha pelo 2º ano consecutivo, com a internet mais rápida de Pernambuco. E ainda contamos com a maior velocidade do Nordeste. Conecte-se a Detel e sinta a diferença de navegar em uma internet campeã. Detel, completa pra você! A Dom Levite é uma loja de moda masculina com produtos exclusivos e de alta qualidade. Dispomos de alfaiataria própria com ajustes gratuitos, profissionais experientes, com um mix de produtos que vai te ajudar a se vestir de forma elegante e moderna. Venha conhecer a Dom Levite, em Paulista, no Shopping Northway, e em Abreu e Lima, ao lado da Igreja Assembleia de Deus Abreu e Lima. Dom Levite, seu estilo, seu dom. TV Nova. O sentido da Páscoa. Voltamos com o nosso diálogo de hoje, recebendo aqui no estúdio Edson Tenório, historiador e mestre em educação, né? O pastor Ivan Nascimento, pastor da Igreja Vale da Bênção, Família de Deus, né? E também o padre Felipe Araújo, reitor do Santuário Mãe Rainha. Eu gostei aqui na hora do intervalo porque parece-me que ficou faltando a gente fazer, na visão de cada um de vocês, essa definição do que é o sentido da Páscoa. E meio que isso acabou rolando aqui no intervalo comercial. E eu começo aqui com o professor. Vamos lá, professor. Bem, eu estava falando aqui no intervalo, né, que existe um deslocamento. Quando a gente trata de história, a gente sempre tenta identificar alguns elementos. A gente tenta identificar, primeiro, quais são as mudanças no processo histórico, mas quais são as permanências. As mudanças, muitas vezes, elas ficam muito latentes. É muito fácil você identificar quando um regime muda, quando deixa de mudar. Mas, às vezes, as permanências, elas são mais sutis, porque elas fazem parte do nosso cotidiano, tanto que a gente não consegue identificar como isso tem um sentido histórico. O que é que eu estava falando no outro bloco? Eu estava falando o seguinte, que a gente tem duas Páscoas distintas. Você tem uma Páscoa dos judeus, que tem uma perspectiva, não é? Que tem inclusive um senso, não é? De organização religiosa, moral, social, política, distinta, por exemplo, da Páscoa cristã. O que é que acontece? Aquele momento, não é? Em que Jesus Cristo é crucificado, aquele momento em que você tem um conjunto de seguidores que identificam ali um processo de ressurreição e aquele momento em que você tem uma perspectiva de entrega, não é? Uma entrega pessoal, obviamente, em nome da humanidade, você muda, inclusive, o próprio sentido religioso do processo. Perceba que, por exemplo, os primeiros cristãos, eles festejavam a Páscoa judia. E eles festejavam a Páscoa judia por uma questão muito simples. O espaço de convivência deles era aqueles. Você só vai ter essa configuração da Páscoa cristã, da forma como a gente conhece hoje, somente no século IV. Ou seja, mais de 300 anos depois da morte de Cristo. E você tem ali um concílio, você tem um consenso, né, entre aqueles fundadores da Igreja Católica Apostólica Romana, de como vai se dar essa liturgia da Páscoa. Mas o que é importante a gente entender aqui? É que existe uma evolução civilizacional. Existe uma perspectiva diferente
não só da celebração, mas inclusive da própria religiosidade. A ideia de você ter como filosofia religiosa, isso era completamente novo na época. A questão da paz, da solidariedade, da confraternização dos povos, essa ideia de que a humanidade ela precisa ser salva dentro dessa perspectiva religiosa, além de você ampliar a visão religiosa, né? Você querer de fato construir uma religião universal, você também muda nos aspectos civilizacionais. É uma nova perspectiva de humanidade. Eu queria ouvir o pastor e o padre, né? Essa é a visão, né, do historiador, né, do professor. O senhor tem religião definida, não? Não tem. Que ainda está buscando uma religião para se encaixar. Pastor. Eu estava falando aqui em off que a gente tem algumas situações onde a gente tem que levar em consideração o sentimento da regra e da fé, não é? Que é uma coisa que transcende mesmo, porque transcende o conhecimento, transcende a antropologia, transcende a questão bélica, transcende tudo. É um sentimento e uma fé acima de tudo, até porque todo ser humano ele não nasceu para ser escravo. Não, o ser humano ele nasceu para ser livre. E eu acredito, eu tenho isso como, além de regra de fé, não é interessante que nos anos 70, 80, hoje pouco você via as igrejas elas irem para as ruas e fazerem manifestações do lado religioso, como você vê hoje. Hoje em uma rua tem 4, 5 igrejas, né, padre? Eu fui de um tempo para encontrar uma igreja católica, tinha uma maior dificuldade, igreja evangélica. Então, o ser humano ele necessitava de crer e colocar a sua vida como regra e fé. E aí você vem à Bíblia, que é, na verdade, a bússola. O apóstolo Paulo, e aí eu volto para a Páscoa, na antiga aliança, ele diz que hoje nós comemos, a orientação é que nós comemos um pão sem fermento. Ele fala no capítulo 5, 7 e 8 de 1 Coríntios, e ele fala que é um pão sem escravidão, um pão sem malícia, um pão sem ódio. E ele se reporta a Jesus, esse Cordeiro de Deus que João Batista disse que não era digno de desatar as suas sandálias. E quando eu volto para os umbrais das portas que eu falei sobre o Cordeiro que foi escolhido na 10ª praga, sim, é a representação que nós queremos legal, de que aquele ato ali, a morte olha na 10ª praga, porque todo primogênito seria morto, era o último castigo que Deus deu para que Faraó libertasse o povo, e nós cremos dessa forma, que aquele sangue ele representava esse cordeiro, que é o cordeiro que o João se reporta, que é através do sangue que foi espargido, levando em consideração também a questão da primavera, da deusa Ostra e de os pagãos que criam. Na verdade, o ser humano buscou crer em Deus de diversas maneiras e a gente respeita, né? Tem pessoas, e isso eu tenho que dizer, infelizmente, eles estão entrando em determinado lugar, estão sacrificando o ser humano, achando que está entregando para algum Deus. Padre? Dentro do catolicismo, eu diria que o verdadeiro significado da Páscoa, acho que como o pastor falou, né, tem muito a ver com o tema de regra de fé, regra de vida, algo que transcende, mas também algo que engloba tudo, né? A Páscoa de Cristo, ele é o acontecimento central da nossa fé, né? São Paulo diz, se Cristo não tivesse ressuscitado, a nossa fé seria vã, seria vazia, né? A Páscoa aqui entra como o centro que aglutina tudo aquilo que nós cremos e o centro a partir do qual parte toda a nossa regra de vida, né? É algo que transforma totalmente a realidade do ser humano, desde o seu mundo interior, mais microcosmos aqui dentro, até as nossas relações humanas, a nossa relação política e etc. Né? Nesse sentido, a Páscoa ela traz aqui para nós, quando é a Páscoa, né? Nós celebramos a Páscoa agora, de uma maneira especial, dentro da liturgia, mas a Páscoa no catolicismo é sempre. Cada missa é o memorial da paixão, da morte e da ressurreição do Senhor, que é o mistério pascal de Cristo, né? Portanto, a Páscoa, nós sempre estamos nesse movimento de vai e vem, né? Partimos da Páscoa para tentar viver a nossa vida da melhor maneira possível, em comunhão com Deus, em comunhão com o próximo, vivendo esse primeiro mandamento, mas também voltamos para a Páscoa do Senhor
trazendo as nossas mazelas, sofrendo com Cristo, trazendo as nossas alegrias, essas pequenas faíscas da ressurreição que acontecem na nossa vida, né? Então, a Páscoa no catolicismo, no cristianismo, é realmente viver a vida de Jesus. É viver a vida em Cristo. É trazer Cristo para a minha vida de tal maneira que eu vivo numa intimidade que transforma e dá sentido para a minha vida inteira. Eu vou daqui a pouco para as perguntas que estão chegando aqui pelo telefone e também no YouTube, né? No telefone e o WhatsApp da gente, é o 34 31 56 98. Com 81 na frente você liga de qualquer lugar do estado de Pernambuco, né? E deixa a sua mensagem aqui para a gente. E no YouTube, TV Nova Nordeste, se você não está inscrito, se inscreva, né? Na nossa página no YouTube, né? E participe do programa, daqui a pouco nós vamos para lá também. Mas vamos começar aqui pelo nosso canal no WhatsApp. Tem um monte de gente fazendo perguntas. Eu sou Vanessa de Olinda, boa tarde a todos. Qual o sentido de passar a quaresma sem comer carne ou beber alguma coisa, né? Gostaria da opinião de vocês. Tá certo. O pastor já olhou para mim aqui. Vai, pastor, vamos você logo. Já me pediu aqui internamente para responder. Qual o sentido de passar a Páscoa sem... É um período sazonal, não deixa de ser. Eu não sei se vocês discordam de mim. Certo. Mas isso é por isso que eu falo, a questão de regra e fé. Comer o bredo eu posso comer todos os dias. O chocolate, né, que é muito bom nesse período. Eu até quase que ganhava um chocolate para trazer para vocês. Eu fiquei torcendo para chegar. Então, assim, tem sentido sim, porque a verdadeira Páscoa ela não está naquilo que você consome, mas naquilo que você é como pessoa. Exatamente. Dentro assim, do catolicismo também existe um sentido de educação dos próprios instintos, né? O período da quaresma, esses 40 dias prévios à Semana Santa, prévios à Páscoa, recorda para nós os 40 anos que o povo de Israel cruzou o deserto, né? Um tempo de abstinência, um tempo também de profundo encontro com Deus no nada e um tempo de libertação, né? Então, o tema do jejum dentro do catolicismo, ele entra como um sentido de aprender a moderar, controlar os meus instintos, para me ajudar a olhar para dentro, para olhar para o meu mundo interior e ver ali dentro, nesse encontro em que muitas vezes eu não encontro nada, encontro um vazio interior, ainda mais nessa época em que nós vivemos, de estímulos para todo lado, nós temos pouco contato com o nosso mundo interior. O jejum ele vem como uma maneira, junto com a oração, junto com a caridade, de eu me preparar para a Páscoa, olhando para o meu mundo interior e tentando me encontrar ali com Deus. Professor, eu disse aqui na última fala que a Igreja Católica ela vai se constituir enquanto instituição, né, mais de 300 anos depois, né, da morte e ressurreição de Cristo. Então, assim, a Igreja Católica ela tem um papel muito importante na constituição da sociedade ocidental. Inclusive, durante mais de 1000 anos, a Igreja Católica, ela não só era a unidade cultural que existia, principalmente no Ocidente europeu, mas ela também era o baluarte ali da moral. E então, você tem uma relação de poder que ela tá muito explícita nessa relação da Igreja com os fiéis. Veja, além de todo o significado simbólico, religioso, que é muito importante, mas essa relação de poder, ela também vai definir uma parte grande da liturgia. Ela vai definir, inclusive, determinados aspectos dessa liturgia. Então, é o seguinte, você conseguir fazer com que uma população inteira, né, abra mão de determinados prazeres durante 40 dias, não é qualquer instituição que consegue. E veja, e tem todo um aspecto mimético nisso, Pedro Paulo. Do que é que eu estou falando? Tem uma representação nisso. Veja que a quaresma é antecedida pelo carnaval. Né? Você tem 3 dias antes da quaresma que você tem um processo de libertação do corpo e da alma. É assim, você vai extravasar aí. A gente passou por isso recentemente, né? Olinda aqui, ela é um berço do carnaval. Então, veja, você vai passar 40 dias sem comer carne, sem fazer sexo, vai passar 40 dias realmente, não é, embebido
apenas do espírito. Mas como é que você faz isso? Como é que você consegue? O carnaval, inclusive, é esse espaço de extravasamento. Então, veja, tudo que você conseguir fazer nesses 3 dias de carnaval, faça. Porque nos 40 dias seguintes, você vai realmente... Veja, isso é um controle de corpos, pensando dentro da perspectiva da instituição. É você ter exatamente o poder de definir quando extravasar e o poder de definir quando você também vai restringir. Mas isso tem um papel muito significativo do ponto de vista da unidade daquela instituição e da manutenção, inclusive, dos seus seguidores. Então, tem, além desse sentido, que é importante, também tem essa questão das relações instituídas e das próprias posições de hierarquia. Professor, ele tem essa fala mansinha assim, mas é cada estocada que ele dá na igreja que não é brincadeira, não. O senhor quer falar alguma coisa? Eu preciso ir para o intervalo. Né? Ou o que ele falou está certo, é isso mesmo. Eu acho que são diferentes perspectivas e diferentes interpretações. Né? Eu diria que mais do que um tema de relação de poder dentro da igreja, é muito tema, eu acho que a outra palavra que você usou é muito boa, de unidade. Né? A igreja ela busca esse caminhar junto. É realmente o povo de Israel, né? O povo de Deus, cruzando juntos um deserto, buscando juntos viver alguma coisa, né? Isso é uma pequena correção no tema da pergunta, não são 40 dias sem carne, né, minha gente? O tema da abstinência de carne é sextas-feiras e a quarta-feira de cinzas, né? Depois, cada fiel estabelece o seu jejum de alguma coisa de acordo com a sua própria vida, né? Então, também existe uma dimensão aqui, né, que é boa esse tema da unidade que você trouxe, mas também uma dimensão pessoal, né? Aquilo que eu faço, independente do que seja no meu jejum, tem que servir para mim, tem que servir para que eu consiga educar os meus sentidos. Muito bem, deixa eu ir no intervalo, daqui a pouco a gente volta com o nosso diálogo de hoje aqui na TV Nova. Sai daí não. Passando aqui para lhe convidar a acompanhar de segunda a sexta, a partir das 5 da tarde, a minha, a sua, a nossa tarde legal. Sempre abrindo espaço para novos talentos, tem sucessos, aquele papo descontraído, tem ainda o clipe legal e boas recordações no nosso festival 25 anos na TV. É de segunda a sexta, a partir das 5 da tarde. Eu aguardo você com a nossa tarde. Há 29 anos, uma missão começou com um propósito simples e poderoso: cuidar com amor, acolher com dignidade e transformar vidas. O GAC oferece apoio humanizado em todas as fases do tratamento de crianças e adolescentes com câncer. Aqui, pacientes e familiares encontram mais do que assistência. Encontram cidadania, alimentação, lazer, apoio psicológico e esperança para seguir em frente. Cada gesto é pensado para amenizar a dor do tratamento e proporcionar mais qualidade de vida. Porque cuidar vai além da saúde física, é também acolher emoções, fortalecer famílias e construir futuros. E nada disso seria possível sem você. Seu apoio é fundamental para que essa história continue transformando vidas todos os dias. São 29 anos de cuidado, solidariedade e compromisso com a vida, levando esperança a quem mais precisa. Juntos, podemos fazer ainda mais. Seja um doador. Acesse gac.org.br. Você está com dor agora? Eu tenho a solução. Eu retiro sua dor com a palma da minha mão. Viver com dor, ninguém merece. Agende agora sua sessão e não permita viver com essa dor. Ligue agora para o número 819-9859-1687, que eu tiro a sua dor. TV Nova. Estamos de volta com o nosso diálogo de hoje, o sentido da Páscoa, ontem, hoje e todos os dias. Né? Eu deixei o pastor de fora
né, para dar a opinião dele, né, sobre esse período de sacrifício, de jejum, como é que eu posso chamar? Jejum, né? Jejum. Vamos lá, pastor. Jejum é evitar, né, se abster. O livro de Josué, que foi o sucessor de Moisés, capítulo 5, Paulo, ele está diante dos muros de Jerusalém, aliás, de Jericó. Depois de 430 anos, agora Israel vai... O que ele faz? Ele santifica o povo, né? Ele para ali no Gilgal, que era um lugar deserto, e aí depois, como disse, ele vai agora assumir aquilo que Deus havia prometido, que a terra prometida é a Canaã. E a Bíblia diz que ele secunda, santifica os homens e santifica o povo após ter terminado o período onde o maná se acabou. Nós, como cristãos, como evangélicos, acreditamos piamente, e a Bíblia nos fala que são os primeiros meses do ano, né, do sacrifício de Jesus, e o Cristo ressurreto é que nos dá a garantia desse Cordeiro Pascual, né, desse Pachá, né, de vivermos essa Páscoa intensamente. Então, sim, embora, sabe, Pedro, o ser humano, nós cristãos, o Brasil, eu considero o país, nós sabemos, um país muito religioso, e tem pessoas católicas, evangélicas, que defendem a tese de viverem essa abstinência o ano todo dia, abstendo-se do mal e daquilo que pode trazer dano para a sua vida pessoal. Então nós vivemos isso o tempo todo, uma vez que nós entendemos isso. Deixa eu dar uma geral aqui. Eu gostei aqui no YouTube, né? Tem um Bira, né, que coloca assim: muito bem colocado, meu amigo. Manda um abraço para o pastor, né? Diz que o pastor Ivan Nascimento é referência no litoral norte pernambucano, né? Aqui é o pastor Ibirajuba Chagas. Ubirajara Chagas, de Orlando, nos Estados Unidos. Né? Sou Ubirajara Chagas, de Orlando, nos Estados Unidos, e diante da realidade atual, onde o certo virou errado e o errado virou certo, né, ainda temos que manter as nossas tradições, especificamente o catolicismo. Ele aproveita para dar uma estocada aqui no historiador. Diz: eu discordo do historiador sobre manter o povo 40 dias, né, numa cláusula de fé, né, porque quando o povo é inculto, biblicamente falando, qualquer coisa, falar, ser aceito e seguidor nem sempre é fiel. Eu dei uma embolada ali, mas eu entendi o que ele quis dizer. Foi uma burdoada no senhor, professor. Que não é um programa de debate. Ele está lendo ali. Pode responder se quiser. Bem, como eu disse, são visões distintas, né? Eu estou me apresentando aqui não como um religioso, eu estou me apresentando como historiador. A visão que eu posso apresentar é a visão do historiador. A gente faz uma análise da história, tem elementos, né, como eu disse, né, tanto de permanências quanto de mudanças, etc. Então, veja, apesar de eu entender que é uma análise crítica, não é um ataque a nenhuma instituição de fé, muito pelo contrário. Agora, existe um processo histórico, e esse processo histórico ele gera culturas, e essas culturas, elas, apesar de se tornarem, não é, habituais, fazerem parte do nosso cotidiano, ela teve um início, e naquele início talvez o sentido não seja exatamente o sentido que a gente está apresentando. Eu só queria reafirmar aqui que não é um ataque a nenhuma instituição de fé, nem da fé de ninguém. É uma análise a partir de uma perspectiva historiográfica. Então, talvez, inclusive, em outros elementos aqui, a pessoa vai imaginar que não tem nada a ver com a fé, respeito à fé de cada um. E acho, inclusive, que é muito importante essa questão da espiritualidade, da pessoa acreditar em algo que o transcende. O ser humano ele precisa disso para a vida, inclusive. E se tem uma mensagem que é uma mensagem de paz, é uma mensagem, não é, de crescimento interior, então, quanto mais acreditar, melhor. Só não confundir muito, às vezes, né, porque, às vezes, você acaba tendo, digamos assim, tudo que é muito cristalizado, não é, que é muito indiscutível. Eu não estou dizendo aqui que a fé se discute, mas estou falando o seguinte: quando você tem determinadas ideias que elas se cristalizam demais e elas transformam isso em ação, e essa ação, por exemplo, pode gerar
algum tipo de preconceito, de discriminação ou gerar algum tipo de ação, não é, que combata um outro grupo acima de qualquer coisa, aí eu acho ruim. Aí não é uma questão da religião A, B ou C, é uma questão de como as pessoas lidam com essa questão de fé. Vamos lá, pelo nosso canal no WhatsApp, 81 34 31 56 98, tem aqui, boa tarde, meu nome é Paulo, né, sou seu xará, Pedro, né, estou em Recife visitando familiares e tenho a chance de poder ver este debate enriquecedor, né, com entrevistados maravilhosos. Lembro de você da época da Rádio Olinda, né, mas gostaria de fazer uma pergunta. É possível viver espiritualidade sem abrir mão dos prazeres? Né? Como viver o renascimento da Páscoa fora do contexto religioso? Ele coloca aqui pra gente, padre. Não tenho certeza que eu entendi bem a pergunta, né, mas talvez a primeira eu entendi melhor. É possível viver a Páscoa sem abrir mão dos prazeres? Isso. Mas, logicamente, né? Os prazeres são parte da vida, né? Nós falamos aqui do tema do jejum na preparação para a Páscoa. Agora, Jesus fala, né? Vocês jejuam quando o esposo não estiver com vocês. Né? Agora, quando o esposo está, aí não precisa jejuar. Né? A ideia do que vem agora na Páscoa é que justamente nós possamos aproveitar. Por isso que tem o chocolate também, né? A gente aproveita. Eu mesmo estou fazendo o jejum de doces, porque eu sou meio formiga, né? Então eu cortei todos os doces nesse tempo de quaresma. Para mim não faz nenhuma diferença, eu sou diabético. Ah, não, para mim faz toda a diferença do mundo. Uma crise de abstinência, mas depois da Páscoa com certeza comerei meu docinho, né? E aí entra os prazeres da vida. A ideia é que a Páscoa seja realmente uma festa, é a festa na igreja. A Páscoa ela é a festa, né? Na liturgia, por exemplo, a gente se abstém de alguns cantos durante o tempo da quaresma, o Glória, por exemplo, para que na Páscoa nós possamos glorificar a Deus sentindo essa diferença de quando nós não cantávamos o canto do Glória, para agora nós cantamos porque Cristo ressuscitou. Ele traz essa alegria, né? Que é a mesma situação que aconteceu com os apóstolos, é justamente para reproduzir isso. Os apóstolos ali estiveram vivendo o seu luto desde a sexta-feira santa, no sábado, mas no domingo da Páscoa foi o momento da grande alegria. Eu não sabia disso, viu, padre? Para o senhor que é regente, o senhor tinha conhecimento disso também, pastor? Obviamente, obviamente, porque o louvor... O senhor estava contando aqui na hora do intervalo, está preparando um coral aí, né? Ah, esse coral, eles estão me acompanhando, está me dando trabalho. Dia 5 nós estamos comemorando a Páscoa e estamos realizando a cantata da Páscoa. E estamos aí na 5ª música, está ficando maravilhoso, tá uma bênção. O Glória já entrou na relação? Não tenha dúvida, aí os Glórias com a impostação vocal, a melhor possível, tenor, baixo, contralto, aleluias, não é? Imagina quando Jesus entrou em Jerusalém, né? Pois é. E o pessoal fez uma maior festa, né? Porque o próprio Jesus também comemorava a Páscoa, né? É uma coisa maravilhosa. Eu vou responder também aqui, por favor. Posso. Se posso. Então, assim, depende do que você considera por prazer, né? Logicamente. Depende, porque o prazer, na verdade, é uma sensação extrema de felicidade e tudo junta naquele momento. Parece que você vive uma vida no momento e um momento numa vida, né? Parece que é paradoxal, mas não é. Então, depende do que você entende. Por exemplo, beber, por exemplo, vinho. Você chegando, está em família, você toma um copo, você toma 2, toma 3, e daqui a pouco você perde a razão, e aquele prazer que está em família naquele dia, de repente vai acontecer um problema ali, não é? Então, depende do que se considera por prazer, porque é uma questão de escolha. Nós vivemos em uma situação de cada um escolhe o que é prazer. Por exemplo, eu sou pastor e uma vez fui criticado porque eu gosto de ver futebol. E eu gosto de ver futebol. Faz tempo, eu torço pelo melhor time de Pernambuco. Qual é? Entendeu? É claro que é o Esporte Clube do Recife. Tá meio rindo, viu? Tá meio lá, meio cá. Mas eu até sei que ele vai contratar um bom técnico. Então, assim, depende do que você considera. Meu prazer hoje é adorar. Eu tenho certeza que o maior prazer do padre é ele acordar e saber que ele vai chegar na igreja e vai ter um monte de fiéis querendo falar com ele no confessionário. Vários problemas e ele tem um prazer, né? Então se pode sim passar esse período sem se abster do prazer, dependendo do que é prazer para a pessoa. Né? Muito bem, deixa eu voltar aqui no YouTube. Né? Ana Nascimento está dizendo aqui, sou pastora Ana Nascimento,
né? Esposa do pastor, o senhor falou aqui nela. É um prazer. Ivan Nascimento, é bom falar sobre as crianças, quando os seus sentimentos, né, que os pais impõem sobre elas, né, a sua compreensão. Né? Realmente, as crianças hoje, a primeira providência dos pais é batizar, né? E aquela decisão, ela individual de cada um, né? ela é tolhida, né? Porque já faz parte da história da fé cristã. Eu acho que todo mundo já passou por isso, né? Eu vou deixar o esposo dela falar. Vamos lá. Minha filha, um beijo para você, pelo amor de Deus. Só falta aqui. Então, assim, a Bíblia diz assim, Jesus diz, deixai vir a mim, Padre, as criancinhas, porque dela é o reino dos céus. Então, assim, eu entendo que uma criança, a partir dos seus 11, 10 anos, ela já tem a consciência dentro de um ensinamento educacional, religioso, que ela precisa, sim, passar pelo processo do batismo, né? A necessidade, e tem um detalhe aqui, é comprovado, se eu não me engano, há uns 10 anos ou pouco, eu vi na revista Veja, com muita propriedade, para dizer que hoje as igrejas, e eu contextualizo, a Igreja Católica, então, ela tem um percentual muito grande na educação e no futuro de uma criança. Porque, por exemplo, tem um coro de crianças na sua igreja, então na nossa igreja também tem. Então aquela criança, ela vai crescer temendo a Deus, ela vai aprender a respeitar as pessoas, ela vai ter uma consciência muito mais voltada para o que é bom, né? Boa tarde, eu sou missionária Vanessa. Estou assistindo o programa e ver o saudoso pastor Ivan, né, junto com o irmão Pedro Paulo, né, falando sobre o sentido verdadeiro da Páscoa, né? Muito importa saber que a Páscoa nunca foi sobre chocolate, nunca foi sobre Cristo, é sim sobre Cristo, né, e o seu povo e a sua origem. Um forte abraço a todos, né, e muito sucesso no programa. Gente, o nosso tempo já se esgotou. Eu vou distribuir aqui esse minuto que falta, um minutinho para cada um, né, para a gente fazer o fechamento do programa. Vou começar com o pastor aqui, que estava com a palavra. Vamos lá, Amém. Pastor. Em primeiro lugar, agradecer a Deus por essa oportunidade, a você que é um homem abençoado. Amém. Eu lhe acompanho há muitos anos, não é? E agradecer principalmente a Deus, mas aqueles que acreditam no trabalho que nós temos feito. Eu sou cristão desde 1978 e fui salvo por Deus da cheia de 75, eu sempre digo isso. E graças a Deus, por vocação, por fé, a gente está até hoje na presença de Deus. Que esse período de Páscoa, nós possamos, de forma geral, fazermos uma introspectiva daquilo que precisamos melhorar. Primeiramente para você, depois para a sua família e, por último, para a sociedade. Professor, sua vez, professor Edson Tenório. Primeiro, agradecer, Pedro Paulo, pelo convite, agradecer aqui um ótimo debate com o pastor, com o padre, e dizer o seguinte, indiferente, né, de qual seja o impulso, se é religioso ou não, que esse período, eu acho que qualquer período do ano, que as pessoas elas reflitam sobre aquilo que lhes tocam de fato, né? Aquilo que as fazem sentir bem e fazem com que elas sintam que estão contribuindo um pouco para melhorar o mundo cada vez melhor. Então, eu acho que uma das mensagens da Páscoa, que eu acho que é a mais importante de todas, é isso, é você refletir a partir de um determinado momento, a partir de um determinado ponto, sobre determinados elementos da história da humanidade em que esses elementos podem melhorar a vida das pessoas. Então, eu acho que qualquer sentimento, né, que seja no sentido de construir uma sociedade mais justa, mais solidária, mais igualitária, menos desigual, né, com menos exploração, com menos formas, né, de desigualdade, como a guerra que a gente discutiu aqui logo no início, eu acho que isso é muito válido. Eu acho que esse momento representa isso. Eu acho que isso é para além das religiosidades. Eu acho que é até, não só do ponto de vista
ecumênico, né, digamos assim, congrega todas as religiões, mas eu acho que vai para além disso, né? É um sentido de humanidade mesmo. Que bom a gente começar refletindo desde hoje, né? E vou aproveitar para sugerir aqui para a programação da TV, né? Para que esse programa seja reprisado também na Sexta-feira Santa, né? Que fará todo sentido essa nossa conversa de hoje. Vai na Sexta-feira Santa, 1h e 8h, né? 1h e às 8h. Nós vamos estar nesses dois horários. E eu deixo o nosso padre Felipe Araújo, né, já que nós estamos também na Sexta-feira Santa, para a sua bênção final aqui. Muito bem. Talvez desejar também uma feliz Páscoa para todos, né? Mas que possam viver também essa Semana Santa. Acho que desde já a gente vai se preparando para viver aquilo que nós vamos viver como povo, né? Como população aqui brasileira. Então, falar para você, né, não que vai viajar ou que vai ficar em casa, para participar das celebrações, né, na sua igreja mais próxima, para realmente viver esse sentido da Páscoa. Então vamos pedir aqui a bênção de Deus sobre todos nós. Que Deus, nosso Pai, que também é Filho e Espírito Santo, possa descer sobre todos nós da sua bênção e ajude todas as nossas famílias e as famílias do mundo inteiro, especialmente aquelas que mais sofrem, a encontrar o seu amor e a sua salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado aos senhores, muito obrigado a você que esteve com a gente até agora, né? Segunda-feira a gente volta com mais um programa. Uma boa Páscoa a todos. O seu Momento Jurídico sobre Previdência e Trabalho aborda hoje